Bom dia a todos. Eu vou aguardar alguns minutos para que entrem todos os participantes e assim nós iniciamos. No webinar de hoje a gente vai tratar sobre como fazer negócios no Paraguai, vamos falar um pouco sobre impostos, características gerais, tempos de constituição de empresa e, ao final, eu vou oportunizar qualquer pergunta que vocês tenham interesse. Durante a apresentação, vocês podem ir mandando as perguntas no chat, qualquer coisa mais específica, mais técnica, uma questão contábil que precisa ser explicada por um profissional local, nós podemos providenciar essa pessoa para responder. Então, eu vou deixar meu e-mail de contato ao final, você pode encaminhar um e-mail, nós falaremos com esse profissional e, assim que possível, retornaremos a mensagem. Então, vamos lá. Esse webinar Doing Business Paraguai, né? Estamos em 14 de dezembro de 2021. A gente vai passar sobre informações gerais do Paraguai, constituição de empresa, colaboradores, impostos e o que nós chamamos de regime de máquinas, né? Então, vamos lá. Capital do Paraguai funciona, população 7 milhões de habitantes, o PIB estimado de 38 bi, per capita 5 mil dólares, a moeda guarani, o idioma falado é o guarani e o espanhol, o IDH é considerado alto e faz fronteira com Argentina, Bolívia e Brasil, né? É um país que historicamente tem uma forte relação comercial com o Brasil. Então, principalmente na região do sul do país, a gente tem um comércio muito forte e também, a partir dos setores principais da estrutura econômica, 12% do setor primário seria soja, milho, cana-de-açúcar, mandioca, arroz, trigo, laranja, erva mate, sorgo e também banana, café, fumo, abacaxi e oleaginosas. 33,4% setor secundário, atividade de transformação industrial, mineração e energia, e 54,6% setor terciário, que seriam os serviços, varejo, transporte, turismo e comunicação. Então, essa seria a maior fonte econômica do Paraguai, né, seria o setor terciário. As vantagens na abertura da empresa seria que é permitir a propriedade integral estrangeira, então você não precisa ter parte do patrimônio constituído no país. As empresas podem contratar estrangeiros, não existe o controle sobre o capital social da empresa, não existe capital mínimo, mas, quer dizer, existe capital mínimo na maioria dos casos, é necessário endereço fiscal e é necessário representante legal que more no local, ou seja, então, você vai precisar de uma pessoa que tenha residência, seja com visto de investidor, seja com visto Mercosul, seja com visto por parentesco, e essa pessoa ela vai ser representante legal da empresa no país. Então, a gente tem duas figuras principais de representação legal, que é a figura do procurador societário, que ele representa o proprietário estrangeiro no país, e para isso é uma representação legal, e a gente tem a figura do representante legal, que seria o administrador da empresa, que seria aquela pessoa que figura perante as autoridades fiscais do país, as autoridades públicas, como administrador da empresa, como responsável pelos atos da empresa. Então, essa pessoa ela precisa ter residência local, com uma questão de ser possível auditar esse profissional. Então, no mesmo caso do Brasil, existem alguns países com exceções a essa regra, no caso do Canadá, por exemplo, em algumas províncias você não precisa de representante legal vivendo no local, no México, o mesmo caso, mas o Brasil e o Paraguai seguem o mesmo exemplo, também do Chile e de outros países em que você precisa dessa representação residente. A vantagem seriam as zonas francas, a localização estratégica, os impostos são simplificados e baixos, a carga tributária é baixa, e tem um sistema unificado de abertura de empresas que simplifica o processo. País pequeno, população pequena, 7 milhões de habitantes, metade da população da cidade de São Paulo. Então, nesse caso, as estruturas administrativas, elas funcionam de uma maneira mais fluida. Expansão empresarial, como funcionaria, né? Então, a gente tem três figuras principais aqui, que uma empresa estrangeira deve considerar,
que é o cliente in loco, ou seja, é muito comum no caso do Paraguai, com exceção de outros países da América Latina, que o cliente ele vá até o local para localizar a empresa, né, e conseguir o fornecimento para outro país. Nesse caso, ele absorve os custos de transporte, os contratos geralmente são os contratos ex-working, que você adquire a mercadoria e você vai até o seu país, essa mercadoria fica de responsabilidade sua a partir do momento da retirada, e pelo caso do Paraguai, tem uma grande indústria de varejo, muitos comerciantes brasileiros vão até o país, por razão dos baixos custos, adquirir mercadoria. Essa mercadoria ela pode ser transportada dessa forma, pela modalidade ex-work, mas não é a forma mais eficiente de expandir para o país, né? Porque você vai depender que esse cliente te encontre e você vai depender de um investimento local já estabilizado, né? Outra Outra figura seria a representação comercial. Representação comercial seria aquela situação onde você contrata um representante no país, assina um contrato com ele, e esse representante ele vai responder perante as autoridades presentes e, e vai procurar clientes, vai encontrar fornecedores, empresas e todos os recursos necessários. Essa pessoa precisa ter um know-how sobre o produto que você está fornecendo para ela representar. Ela precisa ter um conhecimento de mercado. Então, é um tipo de investimento em que é necessário um conhecimento específico, um conhecimento adicional sobre o mercado local. Não é muito aconselhado, salvo que você tenha muitos poucos clientes, né, e seja um investimento muito específico. Quando o volume fica muito grande, os impostos relacionados acabam ficando altos de você trabalhar no país através de uma representação comercial, existem também os honorários que agregam no valor desse serviço, as comissões que esse profissional vai cobrar. E outra estratégia seria estabelecer uma empresa no país. Estabelecendo uma empresa, qual que seria a melhor opção? Quando você estabelece a empresa, você vai ter custos fixos, né? Então, é necessário considerar isso. Então, às vezes, tem um cliente local. Tanto a situação que eu dei, que você já tem a empresa estabelecida lá, tanto a situação em que o cliente está aqui, o cliente paraguaio vende o seu produto no Brasil, se você tem uma demanda pequena, é a melhor situação para você, porque o cliente está indo até você, né? Mas isso não, na maioria dos casos. Se você precisa de um marketing mais agressivo, encontrar os clientes, então a representação comercial e estabelecer uma empresa para tentar atuar de forma mais direta seriam as melhores opções. Só que estabelecer a empresa tem uns custos fixos mais elevados você constituir e você dissolver a empresa exige um trâmite burocrático que vai demandar investimento em traduções, documentações, honorários de constituição. Então, é um investimento necessário quando você já tem a visão de um negócio a ser estabelecido que vai gerar um fluxo de caixa suficiente para pagar os custos fixos, né? No caso da representação comercial, você pode fazer como teste, né? Pode ser uma entrada no mercado para entender como é que funciona, e pegar um cliente ou outro no país, para depois disso você estabelecer a empresa diretamente. A empresa, para constituir, a média é de 30 dias, mas pode chegar a 70. Então, seria a procuração, você constitui representante legal, você faz a constituição em cartório, né, com a coleta das assinaturas dos sócios, o registro dos documentos no órgão necessário, que seria o SUANSE, publicação de estatuto, e o procedimento de inspeção por parte do órgão da prefeitura também é o momento em que vai ser feito a solicitação de marca, né, que é um regime tributário diferenciado que a gente vai tratar mais para frente. Então, tipos de empresa mais comum. Aqui eu estou eliminando a figura da sociedade unipessoal, questões estratégicas de constituição de empresa. Então, a gente tem a sociedade limitada, de mínimo 2 até 25 sócios, responsabilidade limitada às constituições do capital, ou seja, se você constituir o capital em 1 milhão de reais, a responsabilidade civil pelas dívidas da sua empresa vai estar limitada àquele patrimônio. Ou seja, então, se você possui
1 milhão de capital social e 2 milhões de dívidas, você vai falar empresa, eu vou conseguir executar aquele 1 milhão de capital, mas esses bens eles não vão entrar no patrimônio pessoal dos sócios, né? Então, essa é a questão da limitada, da sociedade limitada, mesmo caso de sociedade limitada aqui no Brasil. Então, apenas no caso de empresas exportadoras e importadoras é necessário o capital mínimo, os diretores devem possuir residência permanente no Brasil, é o caso que eu havia mencionado anteriormente, aquele diretor, gerente geral, administrador, da forma como quiser chamar, que seria a pessoa que vai estar no QSA como administrador da empresa, essa precisa ter residência permanente no país. Sociedade anônima, seria a SA, muito comum na maioria dos países, acionistas 2 até limitado, responsabilidade é o valor da contribuição de capital, ou seja, também tem uma responsabilidade limitada, não há capital mínimo, diretores devem possuir residência permanente no país. Em sociedade individual limitada, um acionista, a responsabilidade também é limitada à contribuição do capital, capital mínimo 2.000 salários paraguaios, e para pessoas físicas, ou seja, você não pode estar no QSA como pessoa jurídica, você precisa estar como proprietário daquela empresa como pessoa física, com o seu nome pessoal. Ou seja, se é um investidor estrangeiro, você tem empresa aqui no Brasil, você quer abrir uma empresa no Paraguai com o mesmo nome, nome fantasia, você pode até abrir, mas você vai abrir com o seu nome pessoal, você não consegue manter aquela empresa em propriedade da outra. Nesse caso, você precisaria abrir uma sociedade limitada. As empresas estrangeiras podem abrir filial, que possuem vantagens na cotação de funcionários, os diretores estão autorizados a realizar transações de seus países. É necessário 2 acionistas e o gerente deve residir no Paraguai. Ou seja, você pode abrir uma filial da sua empresa. Filial é diferente do que chamam de empresa affiliate, que seria uma empresa patrimônio, né? O que seria isso? A empresa patrimônio, ela se separa da figura da pessoa jurídica da empresa principal. Ela é uma nova pessoa jurídica com novas características, ela vai ter um nome diferente, ela vai ter uma representação perante as autoridades diferente, a limitação patrimonial, as contribuições do capital social. No caso de uma filial, ela é uma extensão, ela é uma longa manus dessa empresa principal, dessa empresa originária, né? Entrando na questão dos colaboradores, que seriam as pessoas que você contrataria para trabalhar, né? Aqui a gente tem um contratado, prestador de serviços, entre o caso do representante comercial, que eu falei no começo, e a gente tem o caso do empregado. No caso do empregado, ele vai ter um registro, assim como no que seria a nossa CLT, né? E vai existir um contrato de trabalho. Então, qual que seria a vantagem entre esses 2 casos? Primeiro, é importante assinalar que se existe vínculo trabalhista, assim como no Brasil, não foge da regra. Se existe vínculo trabalhista, então você é obrigado a registrar esse funcionário. Não existe a possibilidade de contratar uma pessoa que tem todas as características de um vínculo trabalhista e você contratar ela como PJ, porque futuramente essa pessoa pode demandar na Justiça do Trabalho, tanto no Brasil quanto no Paraguai, e conseguir todos os direitos, indenizações relativos à sua vinculação como trabalhador. Então, a gente tem o limite da autonomia da vontade privada, que é essa impossibilidade de opção, e o desequilíbrio da relação jurídica por subordinação, ou seja, existe a figura também, assim como existe no Brasil, lá existe a figura do indúbio pro operário, que é, numa situação jurídica, num processo, uma questão trabalhista, as autoridades elas vão olhar para a situação do empresário mais do que elas vão olhar para a situação da empresa. Ou seja, você precisa manter todos os direitos, os registros, os cadastros de forma adequada, porque você vai ter que, eventualmente, comprovar isso perante as autoridades públicas, que você estava agindo de maneira correta. Diferente de um processo civil, como a gente entende aqui no Brasil, onde a parte que acusa ela tem que trazer os mínimos elementos para conseguir provar o que ela está alegando, né? Quando você existe esse desequilíbrio da relação por subordinação, né, que seria o indúbio pro operário, ele vai olhar com atenção, não quer dizer que a pessoa pode escrever qualquer coisa e alegar qualquer coisa que você vai ter que provar o contrário, mas o ônus
probatório vai recair com um peso diferente para a empresa contratante, né? Isso é uma figura que existe em vários países do mundo para tentar proteger a figura da hipossuficiência do empregado, que seria essa menor capacidade financeira e de recursos para conseguir processar uma empresa. E as leis trabalhistas paraguaias observam a relação de trabalho quando a subordinação mediante pagamento de salário. Você vê que é um critério muito amplo. Aqui na nossa CLT a gente tem muitas características que diferenciam o que seria um vínculo trabalhista, como, por exemplo, a necessidade de ser uma contratação estar figurada por uma pessoa física, né? A questão da pessoalidade, você está sempre aqui a mesma pessoa entre todos os dias. A questão da austeridade, você não pode contratar a si mesmo, se você é sócio da empresa, você não pode processar a empresa pedindo o vínculo trabalhista. Então, no caso do Paraguai, você vê que o rol é reduzido. Então, se existe uma subordinação mediante o pagamento do salário, então você pode entender um vínculo trabalhista. E existe a primazia da realidade sobre a forma, ou seja, não adianta você dizer que contratou, que assinou um contrato com um prestador de serviço e, na prática, você manter este colaborador como empregado, né? Ou seja, estipulando horários fixos para trabalhar, um salário fixo, a carga de trabalho aumenta demasiadamente, mas a remuneração é sempre aquela mesma, que isso é uma característica de trabalho, né? Porque o que acontece? Quando você trabalha com um prestador de serviço, se a demanda aumenta, se o volume de trabalho aumenta, as notas fiscais vão começar a aumentar também, né? Porque as situações onde você recebe uma quantidade limitada de serviços que só existe, assim, praticamente em consultoria, né? Você recebe naquele all you can eat, que é tudo que você pode comer, tudo que você pode adquirir, é muito incomum e você não vai conseguir comprovar isso daí, no caso de um serviço profissional, técnico, por exemplo, um serviço até braçal, às vezes, ou um serviço de pessoalidade, em que a pessoa precisa estar lá pessoalmente, se apresentar, você não vai conseguir provar que, essa circunstância de que você contratou de uma maneira que você poderia exigir indefinidamente, sem uma contraprestação para isso, entendeu? Então, acaba enfraquecendo o seu argumento. Então, é importante entender que, se existem as características que constituem um vínculo trabalhista, então você deve registrar esse empregado. Aqui, a regra vale para o Brasil, a regra vale para o Paraguai. Então, algumas características sobre o vínculo trabalhista são 8 horas por semana, trabalho diário, 42, trabalho noturno, trabalhador rural pode trabalhar 12 horas, horas extras, 50 durante o dia, 30% noturno. O salário mínimo aproximadamente R$ 1.718, o salário mínimo alto, que seria $331. Desligamento sem justa causa, 15 dias de salário por ano de trabalho. Os trabalhadores superiores a 10 anos possuem estabilidade, não poderão ser demitidos sem justa causa. Os exemplos de justa causa no Paraguai seria furto, roubo, violência, ameaça, assédio, crime ou delito na justiça do trabalho, ausência nos termos de, por exemplo, falta 3 dias seguidos ou 4 vezes no mês sem justificativa. Então, o que acontece? Assim como no Brasil, para você demitir por justa causa, não é porque o empregado ou o colaborador fez uma coisa muito grave que você quer o desligamento dele. Eu digo colaborador no caso de um terceirizado, né? Porque um colaborador contratado, ele não seria demitido, então seria uma rescisão contratual. Mas no caso de uma pessoa que tem um registro, ou seja, você contratou diretamente, ou no regime de marcas, né? Você contratou por intermediário, mas a pessoa é registrada como empregado. Você não pode demitir por justa causa porque o que você achou é grave. Você precisa olhar na lei, ver um rol que é estrito das circunstâncias onde é permitido demitir essa pessoa, e aí você utiliza desse rol, mesmo caso no Brasil. Então, não é que o cara não está entregando um trabalho de qualidade há muitos meses, você não gosta das caras, você não gosta das expressões, e você acha que aquilo é muito grave, você vai demitir por justa causa. Não é assim que funciona. Então, você precisa consultar o rol estrito da lei e verificar que, se existe uma situação taxativa, está dizendo, quando o empregado
cometer tal ato é autorizado. E aí sim você pode demitir. Então, é sempre necessário uma consulta, se possível, com um profissional da área, para você conseguir ver a viabilidade de demitir alguém por justa causa. Precisa ser algo grave. Os trabalhadores superiores a 10 anos com sua estabilidade não poderão ser demitidos sem justa causa. 13º pago no mês de dezembro, não há desconto do IPS. Demissão unilateral, que seria a rescisão indireta. O que seria a rescisão indireta? A gente tem aqui no Brasil também. Seria quando você, o empregado, ele dá uma justa causa no empregador, né? Então, por alguma circunstância daquela relação trabalhista, a conduta do empregador, a conduta do contratante, do empresário, se demonstrou equivocada, de uma forma que autorizou esse empregado a buscar a rescisão indireta, onde, ainda que ele esteja solicitando, entre aspas, a demissão, ele vai receber todos os direitos como se ele estivesse sendo demitido sem justa causa. Então, a falta de pagamento salarial, alteração unilateral do contrato, não aceito pelo trabalhador, desvio da função inicial, violência, ameaça, maus tratos do empregador contra o trabalhador são algumas das circunstâncias. O trabalhador menor, ele é permitido entre os 15 e 18 anos, 6 horas diárias, sem obrigação de hora extras, e não pode impedir a frequência à escola. As férias, 1 a 5 anos de trabalho, possui 12 dias de férias, 5 a 10 anos, após o 5º ano, trabalho por 18 dias de férias, acima de 10 anos, 30 dias de férias. Então, para ter o equivalente de férias que a gente tem aqui no Brasil, você precisa, no mínimo, trabalhar 10 anos. As licenças médicas, atestado de afastamento, pago pelo governo, 50% do salário. Licença maternidade, 100%, 18 semanas, e 2 semanas pós-parto pela empresa e o resto pelo Serviço Previdenciário do Paraguai. Fundo de garantia inexiste, contribuição sindical inexiste, facultado aquele empregado que deseja por associação independente se filiar a um sindicato, mas ele existe na forma de convenção coletiva, como a gente conhece aqui, na forma da CLT. Previdência Social, sistema simplificado de pagamento de contribuições, contribuição de 25,5% sobre o salário do trabalhador, onde o empregado paga 9%, o empregador 16,5%. Sistema diferenciado ao empregado doméstico, né, de 2,5% ao empregador, 5,5% ao empregado. E agora a gente entra no que seriam os impostos, né? Quais seriam os principais? Imposto de renda empresarial, teria os impostos de dividendos e utilidades, imposto de renda pessoal e imposto de renda de não residentes, né? Aqui centrar os impostos específicos, regionais, sobre o produto, o valor aplicado do produto. A gente vai tratar aqui sobre os impostos que refletirão na renda, no capital, enviado para o Brasil, para o empresário, né? Então, considerando os estudos que você vai fazer, inserindo o seu produto no mercado e os preços que vão ser cobrados, quais os reflexos desses valores quando vierem para o Brasil. Então, o imposto de renda empresarial geral, empresas comerciais, industriais, agropecuárias, serviços de empresas, serviços comerciais, industriais e agrícolas, taxa de 10%. Hoje, renda empresarial simples, regime unificado, 10%, e o regime Resimples, simplificado para pequenas empresas individuais com renda até $13.333, ele tem um valor reduzido, ele tem uma alíquota mais baixa, como se fosse o que seria o que a gente tem aqui na MEI, no Simples Nacional, no Super Simples, que você paga aquela taxa específica ao mês e você não precisa fazer uma contribuição com base na porcentagem, né? Imposto de dividendos e utilidades, CLDU. Todos os lucros, dividendos e rendimentos obtidos por pessoas singulares ou coletivas, residentes ou não residentes das entidades geradoras de dividendos, lucros e rendimentos são tributadas pelo imposto dos dividendos e utilidades. Quanto aos lucros, são efetivamente distribuídos aos beneficiários. A capitalização dos lucros destinados às reservas não são tributados pelo imposto dos dividendos. Seria um imposto que você vai tributar em cima dos lucros e os valores que vão ser
enviados para o beneficiário final. As taxas são 8% para os residentes do Paraguai e 15% para os não residentes do Paraguai. E a gente também tem imposto de renda para não residentes, né? Deixará de ser relevante se a atividade de serviço for prestada por pessoa coletiva ou pessoa singular, em qualquer caso, a pessoa física, em qualquer caso, no caso das empresas paraguaias, elas devem atuar como agente de retenção e serão solidariamente responsáveis por esse imposto. O imposto de renda de não residentes é tributado da mesma forma que o RE e RP a nível local. E para pessoas físicas jurídicas residentes no interior, essa taxa vai ser de 15%. E, por fim, o programa de máquilas, né? O que seria o conceito de máquila no Paraguai? Máquila seria o regime onde você tem uma redução dos impostos, você paga um imposto único muito reduzido e você consegue atuar no país como uma forma de estímulo, né? Das autoridades para que as empresas façam investimento local. Então, o regime de máquila em vigor no Paraguai permite que uma empresa estrangeira decida instalar-se no país ou subcontratar outras já existentes para processar bens ou serviços a serem reexportados com um consequente valor agregado. Da mesma forma, permite às empresas importar matérias-primas, máquinas e insumos necessários em regime suspensivo de pagamento de impostos ou admissão temporária, para contratar mão de obra e serviços nacionais e reexportar o produto para o mercado regional ou internacional. O regime das empresas maquiladoras exportadoras é o mercado internacional, embora possam destinar no mercado local uma pequena proporção do que é produzido, sem perder as isenções. As operações de máquila estão isentas de todos os impostos ou taxas que afetam o processo desde a importação de matérias-primas e insumos, a fabricação de produtos até sua exportação, incluindo o imposto sobre valor agregado. Pagam um imposto único a título de imposto de renda com alíquota de 1% sobre o valor acondicionado em território nacional. Então, um valor muito baixo para aquele que deseja fazer a produção do seu material, matéria-prima do Paraguai. As características gerais desse regime seriam um instrumento pela Lei 1064/97, da indústria exportadora maquiladora, e pelo Decreto 9.585, do regime de máquila. Através de um acordo de máquila, a empresa domiciliada no exterior, controladora, contrata o serviço de uma empresa domiciliada no Paraguai, empresa máquila, para que se realize processos industriais totais ou parciais com a prestação de serviços, destinada à transformação, reparo ou montagem de mercadorias de origem estrangeira. A modalidade legal desse tipo de contratação seria a subcontratação internacional, muito comum aqui no Brasil. A gente utiliza o mercado chinês por questões trabalhistas também e fiscais. O Paraguai é uma opção próxima, considerando recentemente o aumento dos preços dos containers, é uma opção a se considerar, a se estudar. Forma jurídica das empresas maquiladoras. A empresa maquiladora pode operar sobre qualquer das figuras estabelecidas na legislação nacional, podendo ser pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas no país. As formas jurídicas mais utilizadas são sociedade anônima, como a gente já tratou, empresa de responsabilidade limitada, filiais de empresas estrangeiras na limitação de participação no capital, pode ser 100% nacional, estrangeira ou joint venture. O que seria joint venture? Seria uma associação empresarial em que os sócios compartilham os riscos do capital e os benefícios de acordo com as taxas pactuadas. Ou seja, é uma entrada conjunta, né? Uma inversão conjunta. Então, duas empresas, elas decidem atuar conjuntamente para aquele regime e elas compartilham todos os custos, né, desse acordo, as taxas, os riscos econômicos daquela atividade. E os tipos de programa seria a máquina de produção de bens, que inclui todos os materiais que podem ser submetidos aos processos industriais, seja de transformação, elaboração, reparação, montagem, ou seja, se você quer fazer um seu produto, montar ele, elaborar o que seja no Paraguai, você pode atuar dentro desse regime de máquinas. Máquina de serviço, então, refere-se à utilização de serviços prestados por residentes no país para o conceito de operação de exportação de máquina. A lei de máquina não estabelece limitação quanto à prestação de serviço para exportação.
Máquina de serviços intangíveis, que tem por finalidade conferir um valor intelectual acrescentado de natureza semelhante aos bens intangíveis, que dessa forma pode entrar e ser exportados ou transformar-se em bens corpóreos ou vice-versa. E submáquila. Submáquila seria uma empresa paraguaia subcontratada por empresa maquiladora para concluir o processo produtivo da atividade objeto do programa maquilador. É chamada de empresa submaquiladora. Nesse caso, ambas as empresas são nacionais, devendo essa última estar também cadastrada no Conselho Nacional de Indústrias Exportadoras e Maquiladoras e proceder à apresentação ao programa de submáquila correspondente. Ou seja, você também existe a possibilidade dessa empresa maquiladora contratada pela empresa estrangeira subcontrata parcialmente ou totalmente seus serviços. Então é isso. Aqui eu deixo o contato de todos os nossos escritórios. A gente é uma assessoria internacional de comércio exterior. Temos escritórios do Equador, México, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile e Colômbia, que são esses 11 países. Nós podemos constituir empresa nesses países, assessorar em qualquer trâmite empresarial ou interesse de algum produto ou serviço que essa empresa tenha no outro país. A gente pode funcionar como BPO, que seria um Bilingual Partner Operational, que seria aquela pessoa que fica situada no país e consegue ter contato com as entidades locais e oferecer o feedback na língua do seu país. E é isso. Se vocês têm alguma pergunta, eu fico à disposição. Muito obrigado a todos que participaram. Se mais perguntas, eu encerro. Obrigado e até a próxima.